pro cara mais humilde, nem seguro tem, não tem. Então, enfim, cara. A polícia demora pra chegar lá. Isso democratiza a segurança. E eu não tô falando só da parte de bens materiais, de bens financeiros, mas sim, esse cara, assim, ele tá inserido num cenário que muitas vezes é muito mais violento. Sim. Ô, Júlio, e também para uma pessoa que tá aí do outro lado ali, ela não tem o CAC, não tem o CR para tirar, né? Quais que serão os itens básicos lá para uma mulher carregar sempre na bolsa dela, para um homem também? Primeiro, desculpa te cortar, a pessoa só quer ter na casa dela, não vai levar para nenhum lugar, ela precisa ter ser CAC para ela ter não na casa. precisa, mas é o mais indicado, eu vou explicar o porquê. Foi até o que você tava falando. Eu quero ser isso agora, você vai me ajudar, eu vou lá, você vai me ajudar, hein? Com certeza. Eu quero mesmo. Você tava até no outro podcast, você tava falando sobre isso, que é a questão da efetiva necessidade. Então eu vou explicar a diferença do processo. Hoje você tem duas formas de adquirir uma arma de fogo no Brasil de forma legal, né? O registro pela Polícia Federal ou o registro pelo Exército como atirador esportivo, né? Qual que é o grande problema hoje da Polícia Federal? Na legislação... Ela é federal. Exatamente, já começa por aí. Centralização do poder. Sim. Né? Antigamente, até antes do Estatuto do Desarmamento, quem trouxe essa obrigação para a Polícia Federal foi o Estatuto do Desarmamento, a 10.826, né, lá em 2003. Antes, o órgão que cuidava do registro de arma de fogo de civil era a Polícia Civil. Faz muito mais sentido. Claro. Porque, assim, a realidade do cara do Mato Grosso, que lida com onça, com jacaré, com o local ermo, onde a polícia não tem acesso, ele tem muito mais necessidade de ter uma arma do que um cara em Moema. Lembrando que não hoje em dia, né? Porque hoje em dia em Moema não tem onça, mas tem... pior. Tá pior. Lembrando que o menino foi comido por jacaré na Disney, hein? Na Disney. Imagina o cara no Mato Grosso. Teve esses dias aí que morreu de uma onça, acho que foi lá também. Então, assim, cara, a descentralização, igual... Eu sou a favor disso, igual é mais ou menos nos Estados Unidos, que você tem uma constituição mais enxuta e os estados conseguem legislar melhor conforme a sua realidade ali, né? A gente vê uma diferença muito grande, sei lá, entre a Califórnia e o Texas. Nossa, né? total, então, assim, né? só que são dentro do mesmo país, são cidadãos do mesmo país, só que é muito mais fácil você migrar. Eu não concordo com as leis do Texas, eu quero abortar, eu vou pra Califórnia e moro lá. Ninguém tá fazendo isso, tá fazendo ao contrário, né? Mas, entendeu? É muito mais fácil. Então, assim, essa centralização no poder já vem acontecendo há muito tempo no Brasil, só que a galera não se dá conta, porque eles vão comer... A esquerda, ela é muito inteligente nesse sentido, porque ela foi comendo pelas beiradas durante muito tempo, né? Dominando mídia, dominando universidades, dominando escolas, artistas, enfim. E hoje em dia a gente já tá tomado. Pagando, né? A gente tem que falar que pagando. Grande parte dos artistas aqui no Brasil são bandidos. Sim. Eles recebem dinheiro para fazer esse tipo de trabalho. São bandidos. Exatamente. Então, assim, hoje, pela Polícia Federal, qual que é o grande problema? Na lei, que é maior do que a regulamentação da portaria da Polícia Federal, diz que, dentre outros requisitos, vou listar, ser maior de 25 anos, ter residência fixa, comprovante de renda lícita, né? Ter um laudo psicológico, ter um laudo prático de tiro e ter todas as suas certidões criminais, eleitorais e militares zerado, né? Negativas. Você não pode ter... A eleitoral eu acho errado. Eu também. Porque eu acho que o voto nem deveria ser obrigatório, mas enfim. Então, assim, cumprindo esses requisitos, além disso, você tinha... Na lei, fala que você tem que declarar efetiva necessidade. Sim. Até aí, ok. Entre aspas. Sou contra. Acho Só errado. que é algo completamente subjetivo, porque é uma declaração. Você não tinha necessidade de comprovar, porque até... Se você for pensar pela lógica, como comprovar algo subjetivo? Né? Não existe como. Então, assim, a lei também elenca os órgãos que serão os reguladores. Né? Ela elenca para esse tipo de situação, para posse e porte, a Polícia Federal. E para o âmbito do tiro esportivo, caça e coleção, ela elenca o Exército, que vai ser o órgão que vai regulamentar e detalhar essa legislação, essa regulamentação. Então, quando a Polícia Federal detalha na portaria, né, da Polícia Federal, eles trocam o termo
declarar efetiva necessidade por comprovar efetiva necessidade, que muda completamente o processo. Agora é comprovar. Agora é comprovar. Quando foi mudado isso? Isso já tem tempo, já. Foi antes do Bolsonaro, já era assim. Aí a manobra do Bolsonaro, que durante o governo Bolsonaro saía muito registro pela Polícia Federal, é muito mais rápido e mais prático do que o Exército, mas hoje não é mais funcional. Vou explicar o porquê. O que o Bolsonaro fez? Ele falou, tá bom. Por quê? Porque na portaria da Polícia Federal, o Bolsonaro podia mudar a normativa. Quem é responsável pela normativa é a Polícia Federal. Ela foi o órgão elencado na lei para cuidar daquela regulamentação. Então não tinha decreto para mudar isso. Então, assim, o que o Bolsonaro fez? Ele falou, então beleza. Fica comprovada a efetiva, ele disse em decreto, fica comprovada a efetiva necessidade para a posse de arma de fogo, cidadão que residir no estado onde tiver mais de, sei lá, 1.000 homicídios por 100 mil habitantes. Que são todos. Que são todos. Eram todos. É claro. Então, assim, ele acabou com essa discricionalidade. Sim. Então você só tinha que... Mas ele acabou por decreto, ele errou. Ele errou muito, em vez de fazer por projeto de lei. Agora você só tinha que cumprir todos os outros. Sim, né? Só entre aspas. Mas assim, então saía. Né? Às vezes em 10 dias o cara tava com a arma dele. Sim. Né? Que era, cara, foi algo inimaginável. Eu tô nesse mundo aí há quase 20 anos, então assim, a gente nunca viu uma agilidade tão grande por conta de cortar isso. Por quê? O processo do CR ele é um processo que, pela natureza dele, ele sempre foi um pouco mais burocrático e demorado, no sentido do seguinte: para que foi criado o registro da Polícia Federal ou da Polícia Civil, como era antigamente? Para você ter uma arma de fogo para defesa pessoal, ponto. Né? Na época ainda existia o porte antes do Estatuto do Desarmamento, então era para você ter a posse, que é manter a arma na sua casa, ou para você ter o porte, que é você circular em via pública com aquela arma. Hoje o porte não sai de forma alguma, e a posse é um cara ou coroa muito grande, né, por causa dessa comprovação de efetiva necessidade. Porte não sai mais? Não, para civil não. Não sai. É o que eu te falei, eu não sei nem se o meu porte vai sair. O porte também tem a declaração a comprovação de efetiva necessidade, né? Qualquer coisa que você elencar como efetiva necessidade vai ter uma negativa, falando que você não tem necessidade de portar uma arma de fogo, porque o Estado tá aqui para te proteger. Só que assim, aí você pergunta, Júlio, por que isso tem porte? Meu porte saiu no governo Bolsonaro, onde ali o entendimento era um pouco diferente, e mesmo assim, só saiu para lojistas, donos de clube, instrutores de tiro, porque era um mercado que estava em extrema expansão e que tinha uma necessidade muito óbvia para se negar durante o governo de um cara que se dizia armamentista. Sim. Entendeu? Então, assim, seria muito ridículo, mas aconteceu. Teve casos de lojistas que tiveram o porte negado, aí não sei se foi erro de processo, mas enfim, teve. Né? O meu saiu, né? O meu saiu. Só que com essa comprovação, falei, eu tenho uma loja, eu recebo produto controlado, é diferente, vamos supor, apesar de não só do valor, tinha pistola na minha loja de 40 mil reais, por exemplo. Caraca. Uma bereta, uma pistola. E aí fuzil pode chegar a 300 mil. A gente vai entrar naquela brincadeira do todo mundo odeia o Chris. Que o cara fala, por que você não... O cara fala assim, você já tentou roubar uma loja de arma? É muito difícil, lá tem arma. Não, lá tem arma. Só que se você não puder ter a sua, só vai poder ter em exposição, vão assaltar até as lojas de arma. Exatamente. Aí você tá dando um fornecedor de arma pro crime. Pro crime. Se você fizer isso. O cara que negar por exemplo, porte pra você, esse cara tem que ser preso, ele é um criminoso. Sim, é criminoso. Eu vejo dessa forma. É que assim, teoricamente, dentro da loja, se eu coloquei o registro da arma ali, eu posso estar com a arma portando ali na loja, né? Porque ali é posse, não é porte, porque não é via pública. Certo. Então, mesmo sem o porte, na loja, no funcionamento da loja, obviamente eu estarei armado, mesmo que não renove meu porte. Mas o cara te pega entrando. Exatamente, só que meu medo não é na loja. Porque, igual você falou da piada, cara, dificilmente um cara vai ser louco o suficiente para entrar numa loja de arma de fogo durante seu funcionamento. Já teve assalto, né? Sim. A clube, inclusive, tem um amigo 556, o Magnata. Teve tentativa, a loja, inclusive de um amigo meu, não foi bem sucedida, o esquema de segurança dele é muito bem feito, mas assim, existe, mas sempre fora do horário de funcionamento. Sim, óbvio, claro. Né? Você tem o dono, os funcionários, o instrutor, o não sei o que, é óbvio que todo mundo ali vai estar armado. Por quê?
Porque, vamos supor, às vezes você tem um relógio, sei lá, o cara que vende relógio de marca, às vezes é muito mais caro que uma arma. Sim, sim. Né? Só que por que a loja de arma é mais perigoso? Porque uma arma na mão do bandido não é só o valor financeiro. Claro. Primeiro que a O arma, retorno que a arma uma dá. arma de 30 pau custa na loja, no mundo paralelo, ela custa 90. Ela é muito mais cara, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu achava que era... Né? quando- Uma arma que não existe pro Estado, ela é muito mais cara para Ah, quem tá tá. querendo fazer coisa errada. Mas uma arma com você, um 38, vagabundo qualquer. Se o cara for comprar na rua e não na loja, ele é mais barato. Não, Ou não? ele é mais Não, ele é caro. mais caro, Ele é mais mesmo caro, uma arma ele é mais comum. caro. É, ele é mais caro. Do que a mesma arma, o mesmo modelo na loja, ele é mais caro. Entendi. Porque ele não tem. É tipo assim: se você for comprar Bitcoin hoje, P2P, de uma outra pessoa, ele não vai te cobrar a cotação que tá na Binance, ele vai comprar um pouco a mais. Entendi. Ô, Júlio, você vai conseguir uma pra mim, hein? Eu Que quero, não eu vai, quero não mesmo. vai gerar rastro pra você, vamos supor aqui. Não, mas eu quero Alguém- a oficial. Você consegue... Vou lá. Não, você... sim, oficial. consegue uma Eu pra só mim? vendo oficial. Sim. Eu tenho loja, É. eu sou fiscalizado pelo Exército, pela Sim. Polícia Federal, por Deus e o Você mundo. vai conseguir uma pra mim, Júlio? Eu quero mesmo. Vou lá comprar, hein? Lógico, Vou sem te mandar dúvida. mensagem no A gente WhatsApp, tem- hein? A gente tem um escritório parceiro nosso que faz toda a assessoria de documentação, de despachante. Legal. Eu Estão- vou lá, hein? Estão comigo desde que eu abri a loja. Acho que você, não sei se você fez documentação. Eu pedi com eles ou o não. contato. Em quanto tempo eu vou conseguir uma? Hoje, É, entre você iniciar o processo de CR e estar com uma arma de fogo na sua mão, 6 meses. tá. É ridículo. Não, mas 6 meses ainda tá. Mas assim, Eu acho muito. o que eu falo é o seguinte. Eu quero ir lá na loja e sair na hora, igual o celular. Pá, o- foi lá e comprou claro. passeio. O pessoal tá cometendo mais crime com um celular do que com arma de fogo. Eu recebo golpe todo de meia dia. e meia hora no Sim. celular. O que acontece, Léo? A outra forma, então a gente falou da forma da Polícia Federal. A outra forma é o que a gente acaba indicando, Sim. que é o CR de atirador esportivo. Ele demora mais, Sim. né? Só que os requisitos são os mesmos da Polícia Federal. Né? O laudo de tiro, o laudo psicológico, as certidões negativas, 25 anos, residência fixa, comprovante de renda lícita, só que não tem a efetiva necessidade. E eu vou poder comprar um milheiro de munição? O que eu quero? Eu quero ter arma na minha casa, quero ter arma, Tá. e eu quero de final de semana ir no clube atirar. Pode. É isso que eu quero fazer. O que acontece? O CR ele é o quê? Certificado de registro no Certo. Exército. Dentro desse certificado de registro, existiram e existem algumas atividades, né? Então, assim, vamos supor, teve uma época que carro blindado era uma atividade dentro do CR. Você tinha que ter o CR do Caraca. Exército para ter Pra ter carro carro. blindado. Putz. Óbvio, piada. é óbvio que para tirar o CR com a atividade somente carro blindado, você não precisaria fazer o prático de tiro, por Sim, exemplo. sim. Né? Mas eu quero você só tinha não que fazer um tomar processo. tiro. Eu tenho que ter autorização do governo pra não tomar tiro. Colete. Esse país é uma colete, piada. colete é produto controlado, é um Nossa, saco de sim. registrar um colete. Mas enfim. Você tinha atividade de carro blindado, você tinha atividade, vamos supor, Airsoft, teve uma época que você tinha que ter CR. Jesus. Aquelas armas de CO2, de gás comprimido, você tinha que ter CR. Sim. Eram outros tipos de atividade, mas hoje, as principais atividades para a pessoa física é o quê? Colecionador, atirador esportivo Sim. e caçador. Por isso a sigla CAC aí que ficou famosa. Legal. Né? Então, assim, você tirando o CR de atirador esportivo hoje, o que ele te dá direito? Durante o governo Bolsonaro, você podia comprar até 30 armas, Sim. sendo elas de calibre permitido ou restrito. Eu queria 25 só, tá? Não precisava tudo isso. Hoje você pode comprar 4 de calibre permitido. Né? Nossa. 4. E assim, a gama de restrição, o leque que você tem de opções hoje é muito menor. Né? Nenhuma 12 semiautomática você pode mais. Né? Então você vai. Uma 12? Beleza, mas tem que ser de repetição. Não pode ser mais a semiautomática. Então, assim, restringiu muito a questão de número, de calibre, mas você ainda pode ter. E o CR, por mais que seja mais demorado, ele é um processo objetivo. Aí que tá a questão de, assim, tipo, que às vezes podem comentar lá, mas qualquer um, entre aspas, pode ter. Tá lá em cima do Everest. Mas se você cumprir todos esses requisitos, pelo CR, pode. Tá. É o ideal? Não é. Por quê? Teoricamente, o CR, e até por isso que ele é mais... é propositalmente mais demorado, porque ele
vamos supor, durante o governo Bolsonaro, ele te dava acesso a armas como 556, 762, 308, armas de grosso calibre mesmo. Por quê? Porque o tiro esportivo, para quem é atleta, demanda isso mesmo. Sim. Né? Se eu vou competir e vou correr campeonatos mundiais e o resto do mundo não tem restrição de calibre, Você se ferrou. você se ferrou. Você não Aliás, vai ter acesso a equipamento, a sim. treinamento, enfim. Nossa primeira medalha olímpica, né? Foi no por tiro. Foi. Foi no tiro. E foi de uma arma emprestada, você quer saber. Putz. O cara era, se eu não me engano, eu não vou lembrar direito, mas ele era sargento do exército, parece que o armamento dele teve algum problema de manutenção e eles não tinham backup, a equipe. Nossa. Não tinha uma arma de backup. E aí eles pegaram, eu não lembro de que país que era, mas eles pegaram emprestado, e mesmo assim, o cara, mesmo sem ser com o equipamento que ele tinha treinado, ele ganhou. Caramba, ouro, né? Foi ou não? Foi prata, se Prata, não me engano. perdão. Foi medalha de prata. Mas foi a primeira medalha olímpica do Do Brasil. Brasil numa Olimpíada, foi no tiro. E voltando, Júlio, Pro pro... CR. O CR, então, ele teoricamente era para ser mais burocrático, porque vai dar também acesso a um armamento diferente. Hoje, o CAC ainda consegue ter um fuzil 556, por exemplo. Só que você tem que passar até o nível 3. Então vai sair seu CR nível 1, você tem acesso a 4. Aí você tem o acesso nível 2, que você tem acesso a 6, ainda só de calibre permitido. Quando você se tornar nível 3, daqui 3 anos, vamos supor, você vai ter acesso a 4 permitido e 4 restrito. Dentro dessas restritas, você pode ter um 762, um 556, enfim, um calibre mais forte. Assim, o caminho se tornou muito mais longo, muito mais árduo para você chegar lá. Tá lá no pico do Everest, mas ainda é possível. E a cada quanto tempo você tem que renovar o CR? O CR era 10 anos, passou para 3 anos. Tá bom, Caramba, idade do 3 cara. anos. E quanto custa a renovação? Cara, o processo hoje você vai gastar com tudo. Mas quem é daquela época do Bolsonaro ainda tem 10 anos? Ou não? Tem que renovar antes. Não, vai vencer. Eles colocaram uma data de corte, independente de quem ia vencer antes ou depois, porque eles fizeram um bolo nessa nova legislação, que eles envolveram a legislação, a lei 10.826, fala que quem regulamenta e controla o tiro esportivo, essas 3 atividades, é o Exército. No decreto, esse cara fez o quê? Ele envolveu a Polícia Federal na parte do Exército também. Então isso gerou um rolo que nem a Polícia Federal, nem o Exército tinham essa sinergia, né, de como iam fazer esse trabalho em conjunto. São bases de dados diferentes, são sistemas diferentes, são pessoas... Enfim. Eu perdi o fio da meada. O tempo de renovação e o custo. Que aí eles fizeram assim, como não sabia como ia renovar quem tava vencendo, se era a Polícia Federal que ia fazer, se era o Exército, eles jogaram todo mundo ali numa nota de corte, 2026 vai vencer de todos, dependendo de quando você tirou, e dali pra frente você vai renovar e aí você acaba tirando o acesso das pessoas com menos dinheiro. Porque se ele tem que fazer a cada 3 anos e não 10, você tem que gastar aquele dinheiro mais vezes. É o que eu falo que assim, mesmo quem defende... Se você for pegar em essência ali, mesmo o cara que teoricamente é um comunista old school, ele teoricamente é a favor do armamento, principalmente de um acesso fácil, porque assim, a burocracia ela gera custo. E tira o acesso dos mais pobres. E tira o acesso do mais pobre, que ao meu ver, é quem realmente tem necessidade. Porque assim, esse cara não tem acesso a morar num bairro bom, ele não tem acesso às vezes, um veículo próprio, ou quando tem, esse veículo próprio é tudo que ele tem. Verdade. Né? Porque ele mora de aluguel, ele só tem aquela moto, cara. E tipo assim, então assim, pra ele aquele bem, teoricamente, mesmo falando financeiramente, tem muito mais valor do que o Porsche do Bacana. Porque Porsche do Bacana é um carro caro pra caramba, não sei o quê, mas às vezes, tipo, não tem seguro, tem não sei o quê, entendeu? Pro cara mais humilde, nem seguro tem, não tem. Então, enfim, cara. A polícia demora pra chegar lá. Isso democratiza a segurança. E eu não tô falando só da parte de bens materiais, de bens financeiros, mas sim, esse cara, assim, ele tá inserido num cenário que muitas vezes é muito mais violento. Por onde ele mora, por o local onde ele trabalha, pelo o caminho que ele percorre para chegar em casa, para ir. Então, assim, ele tá mais exposto à violência, ele tem mais necessidade ainda de ter como se defender, como defender sua vida, a sua propriedade, os seus bens. Que eu não sou contra defender os seus bens. Você tem que ter o direito de defender sua propriedade. Bem, isso é uma definição que eu já falei algumas vezes. Custa parte da minha vida também. Exatamente, é o que eu já defini.
Né? A pessoa que rouba o seu bem, ele roubou parte da sua vida. Sim, eu Ele gastei te um tempo de escravizou. trabalho pra É, comprar aquilo. né? Aquele tempo que você trabalhou pra você, virou pra ele. Você foi escravo. E eu sou Exatamente. contra a escravidão. Exatamente. E é curioso, eu particularmente moro num bairro bom e trabalho num bairro ruim, Sim. né? Por exemplo, ontem eu cheguei de madrugada, tava com o Júnior lá, cheguei de madrugada em casa, cheguei acho que 2 da manhã. Cheguei lá, a polícia tava na minha rua. O carro da polícia tava na minha rua. Cheguei tranquilo, tava a polícia lá. Cara, onde eu trabalho, foram raras vezes que eu já Você vi um viu? carro da polícia passar. Sim. Caramba. Não, na minha rua direto, tem carro da polícia, como eu falei, cheguei de madrugada, abri o portão de casa lá, com o controlinho pra entrar, com a polícia na porta da minha casa. Entendeu? Mas isso é evidente, assim, esses funk na rua, esses baile funk na rua, É só na favela, né? só acontece onde não tem um policiamento Claro, regular. Porque assim, na boa, demora um intervalo de tempo razoável pra você começar o negócio e ter quarteirões tomados de pessoa. O negócio não começa assim, Não, brotou todo mundo de uma vez. Sim. Então assim, se tivesse uma ronda ali com uma frequência de tempo maior, o negócio nem se tornaria tão grande. Já logo no início você tinha como cessar aquilo mais rápido. Então, assim, sim, na periferia passa. Invista em prata com a Real. Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro. E você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo